Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, eu curso licenciatura em matemática na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e eu faço parte do PIBIT. Então, eu vim aqui hoje mostrar, função quadrática, um exemplo no GeoGebra. A semana 6 do PET que fala sobre isso, por isso o exemplo aqui. Então, na caixinha de entrada, aqui embaixo, a gente vai escrever a nossa função. A nossa função, no caso, é menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Essa é a função que eu escolhi. Aí, no caso, se o professor pediu, desenha a parábola de tal e tal, aí vocês podem escrever a que vocês precisam na caixinha de entrada. Agora, eu vou escrever o A, que é igual a menos 1, né? O B, que é igual a 3, e o C, que é igual a menos 2. Isso de acordo com a lei de formação, né? A nossa lei de formação é ax ao quadrado mais bx mais c. Por isso, A, B e C. Lembrando que A tem que ser diferente de zero, sempre diferente de zero. O A é igual a zero, não existe função quadrática, não existe parábola. Então, A diferente de zero e A, B e C pertencente aos reais. Agora, eu vou criar aqui, vou apertar no A para ficar azul, no B e no C. E a gente tem um controle deslizante, quer dizer que se a gente mudar o valor aqui, ele muda nosso desenho. Então, olha, com A igual a menos 1. Com A igual a menos 1, a gente tem uma função, né, com A negativo. Então, quer dizer que essa função, ela tem a concavidade voltada para baixo. Aqui, olha, concavidade voltada para baixo, olha para baixo. Isso a gente, para ficar mais fácil, né, de lembrar, a gente pode pensar numa carinha triste ou no eu subi, mas no final eu caí, no final eu sou negativo. Ó, sempre da esquerda para a direita. Eu subi, mas no final eu fiquei negativo. E aqui, ó, esse ponto máximo que ela sobe é chamado exatamente disso, ponto máximo da função, né? Vai ser o ponto máximo dessa parábola, porque é o ponto máximo que ela sobe. Ela não sobe mais que isso, ela parou aqui, ó. Agora ela só vai descer. Ela pode descer até infinito, mas o ponto máximo dela é aqui. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco, né, que se chama vértice. E agora a gente vai ver quando o A é positivo. Quando o nosso A é positivo, é ao contrário, né? Vai acontecer que a concavidade é voltada para cima. Então, ela é voltada para cima e ela vai ter o que a gente chama de ponto mínimo. Mínimo é porque, olha, a gente desce, fica negativo, aí a gente sobe de novo. Então, quando a gente desce, a gente vem aqui embaixo, ponto mínimo que a gente desce para depois subir, sempre da esquerda para a direita. Então, valor A positivo, concavidade voltada para cima, ponto mínimo. Sorriso, eu fiquei positivo no final. Agora, o A negativo, concavidade voltada para baixo. Carinha triste, no final eu fiquei negativo. Não importa, o importante é lembrar, né? Guardar, não importa como que você guarde aí, mas tem dois exemplos, olha. O de carinha feliz, carinha triste, o como que eu fiquei no final. E lembrando, A diferente de zero e sempre olhar da esquerda para a direita. Então, e agora o B? A gente já falou do A, né? Que o A, ele muda a concavidade, se o A é negativo, a nossa parábola vai ser, nossa função vai ser negativa e tal. Isso a gente já sabe, né?
E outra curiosidade, isso é muito curiosidade mesmo sobre o A. Quando o A é próximo de zero, quanto mais próximo de zero, olha, maior vai ser a nossa concavidade, dizendo assim, né? Maior vai ser a boca da nossa parábola. E agora, quanto mais menor, né? Aqui vai ser menor, mais longe de zero, vai ser menorzinho, olha, fechou. E agora, de novo, olha, A igual a 5, vai fechando, olha. Igual a 2 é um pouco aberta, porque 2 tá mais próximo de zero, né? Agora, quanto mais longe, menor. E é isso. Agora vamos pro B. O B anda exatamente como o A, porque a gente precisa do A para a gente saber no que o B vai afetar, como o B vai afetar. Isso depende do nosso A. Se o A é negativo e o nosso B é positivo, olha, sinais opostos, tanto se o A for positivo e o B negativo, a nossa parábola ela sempre vai estar do lado direito, não importa. Do lado direito, sinais opostos de A e B, lado direito. Agora, sinais iguais, lado esquerdo. É isso que o B faz. É isso que o B afeta. E agora o nosso C, a gente tem o eixo Y, né? E o valor do C é sempre onde essa parábola vai cortar o eixo Y. Menos 2, menos 2. Cortou no menos 2. Olha, cortou no 0. Ui, 0, cortou no 0. 5, olha, cortou aqui no 5. O C é muito importante e é muito bom lembrar disso, né? Como que você vai desenhar se você não souber onde que ela cortou o eixo Y. O nosso B era menos 2. Vamos deixar. E agora a gente vai ver o delta. O delta, a gente já sabe a fórmula, né? Então, a gente vai digitar ela aqui. Eu vou chamar o delta de delta mesmo. Vou escrever delta, que vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente já sabe essa fórmula, né? Já usamos. E aqui é a mesma coisa, é só escrever ela. Agora, a gente vai achar o x0. Quando a gente vai desenhar no nosso caderno, né? A gente calcula o delta para depois chegar até o x0 da função. Os x zeros, isso aí. Então, o x0 é onde a gente tem o eixo x e a parábola vai cortar bem em cima. Quer dizer que a parábola vai ser zero, né? Porque, olha, se o eixo x e cortou em cima, quer dizer que é zero. Então, a gente vai saber onde que cortou em cima do eixo x. Onde? Essa é a pergunta. Então, vamos descobrir. A gente vai chamar de x1 e x2. O x1 vai ser igual a menos b, a fórmula também. Primeiro eu vou usar no x1 o mais. Mais agora seria a raiz de delta. A raiz a gente escreve como SQRT. E entre parênteses a gente coloca o que a gente quer. A gente quer a raiz de delta. E a gente fecha, né, aqui o nosso parênteses. E, ó, lembrar, olha, a gente fechou o parênteses porque a gente tem uma divisão, que isso tudo é sobre 2A. Olha, o sinal de dividido por 2A. E a gente dá um clique no Enter e a gente tem o nosso x1. Ó, x1 igual a 1. E o x2? No x2, a gente vai usar o sinal de negativo, né? Porque a gente tem menos ou mais ou menos raiz de delta. Então, a gente vai ficar com menos b, menos SQRT, parênteses,
de delta dentro de outro parênteses, dividido por 2A também. Isso daqui é muito prática, gente. Quanto mais vocês fizerem, mais usarem para ver o desenho, trabalhar com o desenho, mais vocês vão ficar bons nisso. Então, aqui, ó, x igual a 1, a gente já sabia disso, mas a gente estava aprendendo a como achar esse resultado. Olha, cortou no eixo x, né, o 0, no 1, olha, passou em cima do 1, que é o nosso x1, e o x2 no 2, os únicos dois valores, e a gente encontrou eles. Se você quer lembrar, olha, é só clicar aqui, olha, e a gente vê a nossa fórmula. Se você digitou alguma coisa errada, você pode corrigir aqui, no caso tá certinho. Então, eu dei um ok. Agora, como eu disse, né, ponto máximo e ponto mínimo. O máximo é quando A é negativo, que a concavidade é para baixo, e o ponto mínimo é quando A é positivo e a concavidade é para cima. Então, vamos achar esse vértice, que seria aqui, olha. Seria, no caso aqui, né, seria o ponto máximo. Então, para vértice, né, eu vou chamar de... A gente tem duas, né? Porque isso daqui é uma coordenada. Coordenada vocês também já estudaram, com certeza, né? Se vocês estão aqui, então vamos lá. Aqui é uma coordenada, olha. A gente tem algo no ponto X que liga com algo no ponto Y. E a gente vai descobrir essa coordenada. Então, a gente vai ter um meio primeiro para achar o X e depois, usando isso, a gente vai achar o Y. Né? X e Y. X do vértice e Y do vértice. Então, eu vou colocar como XV, né? X do vértice, que vai ser igual à fórmula, muito importante lembrar, a fórmula daqui é menos B dividido para 2A. Dá um Enter, olha, a gente achou o X do vértice. Agora, a gente vai achar o Y do vértice. Vê que tudo que você usa no seu caderno para calcular, você vai usar aqui. É só saber como escrever, né? Tem algumas coisinhas assim. Agora vai ser menos delta dividido para 4A. Lembrar as fórmulas é muito importante. Então, vai ser, olha, a coordenada desse ponto máximo aqui, né? É 3/2 por 1/4, né? Tipo assim, o x do vértice é 3/2 e o y 1/4. Então, essa coordenada é realmente isso. Olha, 1/4 e 3/2. Aqui, ó, bem aqui no meinho, né, a gente tem 1/4 e aqui a gente tem 3/2 e quando os dois a gente liga eles, ó, a gente encontra um ponto aqui que é o x do vértice. Então, era isso. A gente viu, né, os as, como que a gente faz, e a gente descobriu como que a gente resolve o que os professores sempre pedem, né? A gente viu como calcular o delta, os x do zero, né? Do eixo x quando é 0, que vai ser o x1 e o x2, e o vértice, que é aquela coordenada onde pode ser o ponto mínimo e o ponto máximo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E baixem o GeoGebra, peçam ajuda, tá? Pro pessoal do PIBID aí, segue o Instagram. Deixa aqui elas curtidas no material que a gente disponibilizou lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Até uma próxima. E tentem aí, hein? Dá para baixar pelo celular, pelo computador, usar online. Então, olha, como tá um estudo em casa, né? Nada melhor do que usar o que a gente tem disponível aí. Muito obrigada, tchau, tchau.